Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2ª carta de Pedro, versículos 17 até o 22. 2ª de Pedro, versículos 17 até o 22. Vamos ver se está funcionando, Rafa. Foi eu aqui? Então, legal. 2ª de Pedro, 17 até 22. Nós estamos ainda nessa carta, encerrando hoje o 2º capítulo, querendo Deus, para assim avançarmos ao próximo capítulo. Hoje ainda o tema está acerca de falsos cristãos, falsos mestres, falsos ensinos que invadiam a igreja, e no próximo capítulo o Espírito Santo inspirou o irmão Pedro que escrevesse acerca da vinda do Senhor. Assunto muito salutar e oportuno também, para que ouçamos como igreja de Deus e caminhemos na verdade. Acharam, meus irmãos? A partir do versículo 17 até versículo 22, encerrando então o capítulo, será a nossa leitura. Esses tais como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Oremos mais uma vez. Pai, a tua santa palavra, a verdade para o nosso coração, dela recebemos instrução e te suplicamos mais uma vez que faças isso à tua igreja. Instrua teu povo, abençoe a nossa vida. Deus, há tanta limitação em mim, mas tu és um Deus de compaixão e de amor. Há dificuldade nossa em compreender verdades eternas, como cantamos aqui há pouco. Abra o nosso coração, os nossos olhos, para que possamos enxergar, ver, ó Deus, as tuas verdades. Que todo o coração se abra à instrução bendita que procede de ti, e que o Senhor penetre, ó Pai, porque só o teu Espírito pode fazê-lo, no profundo dos corações. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, Pedro começa dando aqui um exemplo profundo e forte acerca destes falsos mestres. Estes falsos mestres são fonte sem água. O que se espera de uma fonte é que ela jorre água. E talvez esta analogia não seja assim tão precisa para os nossos dias, na aplicação do nosso contexto. Mas há 2000 anos atrás, a água essencial à subsistência não era fácil de obter. Para um povo que tem uma história de ser nômade no deserto, sabia muito bem a importância da água. Não é à toa que Jesus diz que Ele é a água da vida, e quem beber da água que Ele tem para dar, não voltará a ter sede, e em si, na pessoa que bebeu, terá uma fonte eterna a jorrar, porque Jesus sabia, usando esse exemplo, a importância da água. 2000 anos já se passaram, e a água continuará sendo essencial para a nossa vida. O que mudou é que nós temos um acesso muito mais prático, muito mais fácil. Mas Pedro está dizendo que um homem falsário, que um cristão não verdadeiro, que um falso mestre é como uma fonte sem água. Tudo o que se espera daquela pessoa, ela não tem. Ela pode ter uma boa aparência, pode ser perfumado, pode ser ornamentado, mas não há nada, é vazio, sem sentido. Assim é um falso mestre, assim é um falso cristão. Como venho dizendo, ele pode aparentar, mas dentro de si não há essencialmente o que consta em todo crente:
a presença de Deus, ser habitado pelo Espírito Santo do Senhor. O que disse o verdadeiro mestre, irmãos? Vamos juntos? Afirmou-lhe: tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca. Olha o que o verdadeiro mestre está falando e o contraste que Pedro faz com os falsários. Eles prometem o que não pode dar, eles se apresentam o que não são. O pecado, o falso evangelho faz isso, oferece algo, apresenta uma oferta, mas não pode dar. Nós vamos ver isso aqui adiante. Como Pedro então faz esse destaque final, como um fechamento sobre o caráter dos falsos mestres, sobre a postura daqueles homens, sobre o de fato quem eles eram. Pedro traz isso para nós. E é sobre este ensino que quero refletir com os irmãos aqui nesta noite. O primeiro ponto, irmãos, está aí no versículo 17. Vamos juntos, versículo 17. Estes tais, a igreja comigo, são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. A primeira coisa que nós aprendemos: falsos mestres, falsos cristãos, não possuem aquilo que estão oferecendo. Um representante de Cristo anuncia o Evangelho, anuncia a verdade de Deus, apresenta o caminho da salvação, fala de algo que ele já provou. Isso é uma marca dos primeiros cristãos, irmãos. Quando eles começaram a ser perseguidos e serem proibidos, inclusive, de falar do nome de Jesus, eles diziam: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Nós experimentamos, a salvação inundou a nossa alma, nós estamos exalando o bom perfume de Jesus, nós estamos transbordando a graça de Deus, não há como reter isso, não há como se calar. Mas o contrário também é verdade. Um falso mestre está falando, olha o que Pedro diz, eles são como fonte sem água. Alguém que está sedento, desejoso de ser saciado, espera que uma fonte jorre água, mas no fim das contas nada tem. Eles são como aquela nuvem, como uma névoa que a tempestade levou embora. Pedro diz isso, irmãos, para eles está reservado as trevas, porque mentem, anunciam o que não são. Pedro está alertando, irmãos, o vazio de uma pessoa que fala de Deus, mas na verdade não pertence ao Senhor. Nós temos de atentar para isso na nossa vida, inclusive. Uma vez aprendi com alguém com aquela sabedoria simples cristã: cuidado com muito barulho, meu filho, lata vazia também faz barulho. Ele usou um exemplo mais simples ainda do interior: carroça, quando não tem nada, mas olha, range de uma forma que você nem percebe. Falsos mestres anunciam, falam, faziam um barulho, um movimento no meio da igreja, mas eram vazios. Lembra do exemplo de Pedro, quando ele estava indo orar junto com João no templo, e lá na entrada do templo vinha sendo trazido um homem que era aleijado, que era coxo, e ele pediu o quê? Uma esmola. E o que Pedro disse para aquele homem? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro não possuía prata, não tinha ouro, não tinha os prazeres desta vida, não tinha os luxos deste tempo que falsos mestres tanto almejam, mas na vida daquele homem havia virtude de Deus, o contrário. Ele não tinha o que o mundo diz, mas ele possuía consigo Cristo Jesus. Ele tinha a virtude de Deus, o poder do Espírito Santo. Falsos mestres podem ter as coisas deste mundo, mas são vazios da essência de Deus. E o que nós como igreja temos que almejar? Nós queremos virtude dos céus. Nós queremos a graça e o poder de Deus sobre nós. O que nós temos? Se alguém nos pedir, o que nós ofereceremos? O que tem acontecido, irmãos, é que talvez nos nossos dias a igreja do Senhor até tenha um pouquinho de prata, um pouquinho de ouro. Você entende, né, a comparação? Nós conseguimos e galgamos bons espaços na sociedade. Nós ocupamos lugares que outrora jamais imaginávamos. Nós agora temos influência, nós estamos no Congresso Brasileiro. Nós temos a mídia para falar para uma imensidão de pessoas. Mas talvez tenha nos faltado o que Pedro oferece. Em nome de Jesus, levanta e anda. Falta-nos a virtude, o poder, a operação do Espírito Santo, porque nós abraçamos coisas secundárias
esquecemos do primeiro, do essencial. Falsos mestres estão à torto e à direito, prometendo aquilo que eles próprios não têm. E uma frase que você já deve ter ouvido: ninguém pode dar o que não tem. Você fala de Deus, você anuncia, você diz, mas você mesmo não experimentou. Nós precisamos entender esta essência, essa descrição que Pedro está falando. Por isso que Jesus disse: pelos frutos conhecereis, porque você não vai ver fruto bom, você não vai perceber frutificar, oferecer vida, não vai crescer porque não possui. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com o nosso irmão Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, vamos no versículo 18 todos juntos, irmãos? Portanto, olha, eu fui tão animado, irmãos, achando que a igreja ia comigo. Vamos lá? Portanto, segunda coisa, falsos mestres são enganadores que afastam as pessoas de Deus. Olha o que Pedro está dizendo. Você sabe o que é jactância? Orgulho, bajulação. Com palavras de bajulação, eles afastam as pessoas de Deus. Eles estão conduzindo pessoas ao erro, proferindo palavras jactanciosas de quê? De vaidade. Engodam com paixões carnais por suas libertinagens. Algumas coisas importantes aqui nesse versículo, irmãos. Primeiro, a armadilha do falso mestre, do falso cristão, é bajular o seu coração para não falar para você a verdade que Deus quer dizer, mas o que você quer ouvir. Toma cuidado, gente. Se você lê a Escritura, se você participa de uma comunidade de fé, de uma igreja, e você não é confrontado, alguma coisa está errada. Ou você não está conseguindo ouvir e perceber, ou não tem sido dita a verdade, porque Deus está nos corrigindo o tempo todo. E Paulo diz que uma característica dos últimos dias é que os homens amontoariam doutores para si, porque eles gostariam de ouvir o que os doutores querem falar, para o seu próprio coração. Fala o que a gente quer ouvir. Os falsos mestres estão espalhando bajulação para as pessoas, e nos nossos dias continua do mesmo jeito. Uma pregação que afaga orgulho, que massageia ego, que concorda com tudo, que não usa mais a verdade da Escritura, que oferece o que o diabo ofereceu para Jesus lá no deserto. Se você me adorar, você vai ser rico, vai ter sucesso e não precisa nem passar pelo caminho da cruz. Não foi isso que o diabo ofereceu para Jesus? Você não precisa ir para o caminho da cruz. Me adora, eu te dou tudo aqui. Bajulação, cuidado com isso, irmão. Um pai de uma boa educação não é um pai bajulador. Ele fala a verdade ao filho, porque a verdade corrige, e Deus é assim conosco. Deus não é um Deus bajulador, sim, Deus consola, sim, Deus conforta, sim, Deus edifica, sim, mas a palavra do Senhor nos corrige, a verdade do Evangelho nos corrige. Nós precisamos entender, meus irmãos, nos nossos dias voltou o movimento, volta e meia eles começam a falar, essa semana foi uma polêmica, porque uma apresentadora decadente agora falou que a Bíblia tem que ser reescrita. Eu nunca vi uma questão dessa. Eles não mexem com nenhuma outra religião, mas os cristãos incomodam todo mundo. Ela falou, não, tem que reescrever a Bíblia. E adivinha quem endossou as palavras dela? Falsos mestres. Oh, minha amiga, não, é porque a Bíblia está obsoleta. Um pastor representante dos evangélicos na década de 90 disse isso, a Bíblia está obsoleta, minha amiga, os textos já não valem mais, só tem que pegar o amor de Jesus. Oh, que conveniente. Jesus não é o Jesus de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, não é? Ele não é apresentado como a semente da mulher que nasceria. Jesus Cristo não é o que Paulo fala em suas cartas, não é o que Pedro está pregando aqui. Um recorte conveniente para as suas vidas, porque eles querem a bajulação, a perversão de pessoas, em detrimento da verdade de Deus. Escute bem, Deus vai corrigir você, meu irmão, e agradeça a Ele quando te corrigir, e agradeça a Ele quando te chamar a atenção. Segunda coisa, irmãos, veja no versículo 18, engodam com paixões carnais. Sabe qual é a isca de falsos mestres? A carnalidade. Olha só, irmãos,
Por que todo mundo corre atrás de bênção fácil, no estalar de dedos? Porque a nossa carne quer. Por que falsos mestres que ficam dizendo que Deus quer fazer todo mundo rico e milionário, estão cheios de seguidores? Porque todo mundo quer ficar rico e milionário. Concorda ou não? A nossa carne é engodada. Alguém um dia, ouvindo uma das pregações dessa série, lá do sul, falou comigo assim: pastor, eu queria perguntar um negócio para o senhor, porque eu ouvi o que o senhor falou, etc., e eu penso que também os falsos mestres, em certo sentido, são juízos a falsos crentes, porque as pessoas querem ouvir essas coisas. Se alguém começa a dizer: olha, Deus quer fazer todo mundo milionário, o senhor não está se importando com o seu pecado, vem cá, o pai te ama, e o pai só quer você, corre para Deus, que Deus está até triste que você não veio ainda. E as pessoas estão correndo com a Bíblia aberta para esse tipo de ensino, porque não abriram a Escritura, porque querem ouvir estas coisas, porque querem ser afagados. Nós somos uma geração, irmãos, que tem odiado a correção. Preste atenção. Nós somos uma geração que tem odiado a correção, e isso tem afetado o nosso cristianismo, porque ninguém mais pode corrigir. Os reformadores diziam que um dos elementos de uma igreja pura e genuína era a correta disciplina. E nós estamos abandonando essas coisas, nós estamos frequentando apenas como meros consumidores. Se não me agradou, eu corro para o outro lado, porque eu não quero em maneira nenhuma ser confrontado e corrigido. Quem bajula você, quem não fala a verdade, não está oferecendo para você caminho de vida, mas de engano. E alguém dizia: mas Deus é Deus de amor, tem que mesmo jogar fora estes textos bíblicos que falam de condenação na polêmica da semana. Irmãos, acabamos de ler aqui, queridos, durante o culto, Deus jamais deixa de ser fiel, mas se o negarmos, Ele também nos negará. Deus é um Deus de justiça, que o texto está dizendo. E aí vejam uma coisa peculiar aqui no versículo 18: por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Isto aqui é uma menção de pessoas novas na fé. Os falsos mestres sabem onde atacam. Eles conseguem envolver, conduzir, manipular pessoas que estão no início da jornada e da caminhada. Claro, alguém que amadureceu na fé, que já tem uma longa caminhada, que já experimentou, que já viu movimentos. Pergunta por um crente aqui com mais de 20, 30 anos na fé, ele já viu o movimento subir e descer, coisa nova na igreja, líder sobe e desce, os cantores famosos. Irmão, quando eu me converti, a banda famosa da década de 2000, né? Não é mais a que canta hoje, na época era o sucesso, vai e vem. Ele já viu muitas coisas, ele está firme, estabelecido, mas aqueles que estão caminhando na jornada são alvos fáceis. Todo mundo aqui já assistiu algum dia naqueles canais de vida animal da quase extinta TV que a gente tinha a cabo, Vida Animal. E a gente, quando mudou para Mairim, que era um dos programas que tinha lá, Vida Animal ou Discovery de reforma de casa. Mas uma coisa curiosa na vida animal, e é mais ou menos a estratégia do lobo, do falso mestre, quando um grupo de felinos tenta atacar um rebanho, seja de qualquer animal, de zebra, qualquer coisa naquelas savanas, eles não vão, de búfalos, por exemplo, eles não vão no animal mais forte. O que eles fazem? Eles cercam o rebanho, eles assustam aquele rebanho. Quando o rebanho foge, os animais mais fracos e às vezes filhotes ficam para trás e as presas atacam. Cuidado na sua jornada, meu irmão querido, pelo bem da sua alma eternamente, não abandone a leitura da Bíblia, não abandone a igreja, não abandone a oração, corra para pessoas maduras para te darem bons conselhos, porque você é alvo dos ataques do inimigo, e ele sabe as nossas fraquezas, ele conhece. Pedro não está dizendo com isso que aqueles experimentados na fé não podem cair, não podem se deixar enredar, não é isso que ele está dizendo. Mas o texto é muito claro, pelo contexto daquela igreja, que os novatos estavam sendo arrastados facilmente, porque eles ainda não tinham maturidade e firmeza na fé. Então firme os seus pés em Jesus, firme a sua vida no Senhor, se mantenha firme nele, e cuidado, porque o lobo ataca a presa fácil. Venha para o Senhor,
esteja junto, permaneça no rebanho, se revista de oração, de leitura bíblica, como eu disse, e o Senhor te guardará. Amém, irmãos? Ainda no versículo 19, vamos juntos? Vamos lá, eu estou preparando a igreja, vamos ler o 19 todos juntos? Prometendo-lhes liberdade. Terceiro aspecto aqui, falsos mestres prometem liberdade, mas eles próprios são escravos do pecado. Alguém que vive servindo o dinheiro, os prazeres, os aplausos, é escravo. Não entendeu nada de Jesus. Olha o que Pedro está dizendo aqui, que declaração é essa, meus irmãos? Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos. E esse tem sido um tema bastante oportuno para os nossos dias. O falso evangelho, preste atenção nisso, meu irmão. O falso evangelho, o falso mestre, sempre oferecerá um caminho mais largo. Sempre apresentará para você uma proposta mais fácil. Sempre vai dizer para você que é tudo tranquilo. Mas não foi assim com o nosso Senhor Jesus. Palavras dele, dá para pôr aí Mateus 7,13, Rafa, para nós? Isso me ocorreu agora. Mateus 7, 13 e 14, nós vamos ler. Vamos juntos, irmãos? Entrai, larga é a porta, e espaçoso o caminho. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho. Esse é o evangelho do verdadeiro mestre, de Jesus Cristo. O falso mestre diga, venha, se delicie em todos os prazeres deste mundo, se envolva, faça. Eles alargam o caminho que Jesus estreitou. Eles estão prometendo para você liberdade, mas na verdade esta proposta é escravidão. Irmãos, biblicamente, deixa eu falar para você uma coisa que eu não sei se você já pensou a respeito. Não existe liberdade plena. Olha, pastor, mas como se João 8 vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Mas esse liberto, lá em João 8, ele é servo de Jesus. Porque a verdadeira liberdade é aquele que está em Deus. Não existe ser humano livre. Segundo a Escritura, ou é escravo do pecado, ou é servo, escravo, rendido a Jesus Cristo. Claro que em Jesus a liberdade é uma grande bênção, mas os seres humanos não entendem esta verdade. Jesus disse em João 8, um texto que eu cito recorrente aqui, todo aquele que peca é escravo do pecado. Então, se esses falsos mestres estão oferecendo um caminho largo de pecado, não estão oferecendo liberdade. Preste atenção, meu irmão. O evangelho genuíno oferece a você um convite, um chamado à renúncia, ao arrependimento, ao abandono de uma vida de pecado, de mentira, de engano, que a gente muitas vezes está envolvido e só Deus sabe e conhece. Prometem liberdade quando eles próprios são escravos. Olha o que Pedro conclui no versículo, pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Ele está usando uma expressão daquele tempo, de que muitas vezes, você sabe disso no Antigo Testamento, se você não tinha como pagar a sua dívida, se endividou, e você é tomado por tudo isso, você dava o que? A sua liberdade em troca. Em algumas competições daqueles tempos remotos, havia isso também, de colocar em xeque, em jogo, a sua própria liberdade. Todo aquele que está envolvido no pecado, ele é servo do pecado. Sabe o cara que sai no mundo e diz assim, não, agora que é vida, porque eu estou livre, eu faço o que eu bem entendo, ele não sabe que ele é escravo. Liberdade, irmãos, nós temos aprendido isso aqui, liberdade é poder dizer não para o pecado. Se você acha que você é o cara descolado, a moça descolada, livre, e tem que dizer sim para tudo, você é escravo. Se você não consegue passar uma semana sem se embriagar, você é escravo. Porque você está sendo vencido por isso, pela sua vontade, pelas suas volições, pelo seu desejo. Se você tem que se enredar nos prazeres ocultos, em toda a imoralidade, você é um escravo. Porque o texto está dizendo para nós que aquele que é vencido, se os prazeres te vencem, se torna escravo do vencedor.
Jesus está dizendo, o evangelho dele hoje te convida para a verdadeira liberdade, meu amigo. O evangelho de Jesus está dizendo para você, venha aquele que é o único capaz de quebrar as amarras, de quebrar as correntes do pecado e de que você seja livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho de Deus, Jesus Cristo, vos libertar verdadeiramente, e só aí vocês podem ser livres. Nós poderemos ser livres. Amém, irmãos? O texto está dizendo isso para nós. Nesse exato momento, segundo este texto, nós estamos servindo a alguém. Ninguém aqui está neutro. Nós estamos servindo a alguém. A pergunta é, a quem? Ou nós servimos a Deus, ou ao mundo, ou aos prazeres, ou ao pecado. O texto é muito claro em dizer que enquanto prometem liberdade, eles próprios são escravos. Cuidado com as propostas de liberdade pecaminosas. Cuidado com as propostas que afagam o nosso coração, que conduzem a nossa vida, mas o fim delas é a morte. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem bons, mas o fim deles são o quê? Morte. Às vezes nós, como ovelhas de Jesus, hoje tem um amigo meu lá do sul, que ele tem umas ovelhinhas, literalmente ovelhas, animais. E aí ele estava, de manhã antes da EBD, eu vi um story dele, eu escrevi, meu irmão, está pastoreando, que bênção. E aí ele respondeu, comecei a criar e tal, olha, é uma beleza, são muito dóceis. Eu falei, que bênção, as de Jesus nem sempre, mas que bênção. E este é um exemplo, irmãos queridos, que nós precisamos, como ovelhas, entender que o aprisco é um lugar de proteção. Jesus disse que Ele é o bom pastor e que as suas ovelhas entram pela porta que também é Jesus e encontram naquele aprisco pastagem, cuidado. Quem está mais protegida? Uma ovelha livre, solta, ao léu, ao relento, ou a ovelhinha dentro do aprisco com a comida na hora, com a água fresca e com o pastor vigiando? Quem está mais protegida? Obviamente é que está no aprisco. Mas muitas vezes a ovelhinha no aprisco está pensando que ali ela está sendo sufocada, que ali não é liberdade, que ali estão me prendendo. Não, irmão, Deus está protegendo. Os mandamentos de Deus trazem para nós proteção. Já preguei e ensinei isso aqui. Os mandamentos de Deus não é não faça, não entenda isso. O mandamento de Deus protege sua vida quando fala, adore só a Deus, porque Deus sabe que o caminho da idolatria te leva para a perdição. Quando Deus fala para você não cobiçar a casa, a mulher, nem os bens do próximo, Ele sabe onde a inveja vai te levar. O Senhor conhece todas as coisas. Além dos mandamentos glorificarem a Deus, eles são para proteger a nossa vida no Senhor. Mas muitas vezes nós entendemos como uma pressão, como uma prisão moral, espiritual, o que quer que seja. E não é assim que a Escritura está falando. Pois bem, irmãos, vamos ao último ponto aqui, aos últimos versículos, 20 até 22. Vamos ler? Ou eu leio, porque são bons versículos aqui. Acompanhe comigo a leitura do versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. O texto não está dizendo para nós que um crente genuíno pode perder a salvação. Não é bem isso que ele está falando. Ele está mostrando aqui nos próximos versículos que esses falsos mestres, e aqui há uma boa explicação para a gente entender que de fato não são esses crentes novos que eram seduzidos, mas os falsos mestres que haviam estado no caminho, mas voltam para trás. As mesmas palavras que Pedro está usando aqui, veja no finalzinho do versículo, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, são as mesmas palavras que Jesus usa para dizer que quando um espírito maligno sai da vida de uma pessoa, você lembra desse texto? Ele vai embora, e quando ele volta e encontra a casa varrida e adornada, ele faz o quê? Ele traz mais 7 com ele. É a mesma expressão no grego para dizer que o estado, Jesus vai dizer que o estado então se torna pior do que o primeiro. Ele já era escravo de um anjo caído, de uma potestade, e agora traz com ele outros, e o estado fica pior ainda. O que é que a Escritura está nos ensinando aqui? Que os falsos mestres, quando entregues aos seus próprios prazeres, estão recebendo de Deus juízo. Veja comigo, versículo 21 e 22.
pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se do lamaçal. Irmão, entenda uma coisa: se não fosse a graça de Deus sobre a tua vida, meu amigo, você estaria muito perdido. Irmã, se não fosse a misericórdia de Deus sobre você, se não fosse os freios que o Senhor pôs na sua vida, você não estaria aqui para contar história. Acredite, você estaria numa situação muito, absolutamente ruim. A Bíblia diz que de alguma forma a graça de Deus, a bondade e a misericórdia retém, sustém a vida dos homens. Porque se Deus os entregar mesmo, sobretudo, como diz Romanos 1, as próprias paixões, eles estão perdidos. Pedro está concluindo que estes homens abandonam o caminho, voltam para trás, e o estado deles é pior do que quando conheceram o caminho. A expressão caminho para nós é uma expressão primitiva da igreja. Lembra que Paulo vai perseguir lá em Atos 8 e 9, quando ele se encontra com Jesus, os que eram do caminho, para ilustrar esta expressão para os primeiros cristãos. No primeiro século, os cristãos eram conhecidos também como aqueles que eram do caminho. Ele está ensinando isso para nós. Primeira coisa, esse juízo, o estado pior do que o primeiro, o estado último. Se você conheceu a verdade, se você ouviu o evangelho, se você volta para trás, a sua vida afunda mais e mais. O estado é pior. Quanta gente que nós já conhecemos na jornada, que outrora louvavam a Deus, andavam com Jesus, mas quando retrocedem, se afundam mais. Parece que eles tinham um apetite preso, um desejo retido, que agora então precisa extrapolar de uma vez por todas e compensar aquele tempo em que eles estiveram seguros. E se afundam mais e mais, é o que o texto está dizendo. Olha, irmãos, depois de terem escapado das contaminações do mundo, deixam-se enredar de novo e são vencidos. Pastor Hernandes, comentando esse texto, ele diz uma coisa bem interessante, irmãos, e eu já ouvi falar algumas vezes isso. O pecado do líder cristão é sempre pior. Guarde isso. O pecado de qualquer líder cristão é sempre pior do que o pecado dos membros comuns. Por isso que a Bíblia adverte que, irmãos, não queiram muitos de vocês serem mestres, porque sobre os tais virá redobrado juízo. Pastor Hernandes diz que o pecado do líder é pior porque eles são mais graves, mais hipócritas e mais danosos. Por que eles são mais graves? Porque o líder peca sobre um conhecimento maior. No versículo 21, olha o que o texto diz para nós aqui: pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Por quê? Porque se você conheceu mais, mais juízo vem sobre você. O Senhor trará mais rigor sobre nós que conhecemos, e a Bíblia vai dizer que o juízo começa pela casa de Deus. O que será então dos incrédulos, dos ímpios? Se nós conhecemos, vem mais conhecimento, mais juízo. Um exemplo muito simples. Se você falou várias vezes, explicou para o seu filho que não deveria ser feito, ele o faz, você o disciplina mais, porque você avisou aquilo para ele. Então Deus está dizendo para nós na sua palavra que aquilo que nós recebemos de instrução, mais juízo virá. Então a primeira coisa, o pecado do líder é pior, porque ele peca contra maior conhecimento. Irmãos, um pastor ensina a Bíblia. Em todo tempo ele está estudando a Bíblia, está lendo a Bíblia, ele ensina a Escritura. Ele recebe de presente várias versões, ele tem Bíblias de diversas formas, ele lê comentários, ele lê livros sobre a Bíblia, e quando ele peca, o pecado dele é mais grave, porque ele peca sobre mais conhecimento. Uma coisa é alguém pecar sem conhecer. O seu pecado não deixa de ser pecado, mas ele não tem um conhecimento pleno daquilo. Por isso que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Segunda coisa, o pecado do líder é mais hipócrita, por quê? Porque ele está falando de vida nova o tempo todo, e se enreda no pecado. Ele fala de salvação, ele fala de graça, ele fala de santidade. Quando ele peca, é hipocrisia. Ai de nós, irmãos. Ai de nós. Ai de nós. Terceiro, o pecado do líder é mais danoso, porque quando ele peca, geralmente mais pessoas são afetadas. Concorda, irmãos? Quando o líder cai, as pessoas dizem: eu gostava tanto dele. E desanimou de ir lá ouvir. Quanta gente, irmãos.
Então o texto está dizendo que o rigor virá sobre eles, porque, infelizmente, estes homens voltaram a um estado pior e conduzem outras pessoas. Versículo 22, olha o que diz: com eles aconteceu o que diz certo adágio, ditado popular: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Hoje o cão para nós, o cachorro, é o melhor amigo do homem, para o judeu não era. Os judeus consideravam os cães animais imundos, mais ou menos, para trazer um exemplo assim, parecido. Eles consideravam os cães como carniceiros, como os urubus, que se alimentavam de lixo, de restos mortais. Lembra de Jezabel, quando ela morreu? Quem que foi lá no seu cadáver? Os cães. Jesus disse: não lancem pérolas aos porcos, aos cães. Ele vai falar dos cães também. Então, o que Pedro está dizendo aqui deste adágio? Que quem abandona o Senhor é como o pior dos animais, que volta ao pior das coisas, ao seu próprio vômito. Um cão vivia de restos, era potencialmente transmissor de doenças. As pessoas não queriam contato, elas tinham aversão aos cães naquela época. Segunda coisa, ele está dizendo que é como uma porca lavada que volta a revolver-se no lamaçal. E sabe por que eu disse a você que esse texto prova que esses irmãos nunca se converteram? Porque este último versículo fala de natureza. O porco, você pode dar um banho nele. Eu sei que agora o porquinho virou pet para muita gente. Eu não quero ser ofensivo, mas eu ainda prefiro o bacon. Mas muita gente, porquinho virou o pet, não tem problema. Quem tem cãozinho, como eu já tive, a gente vai lá, manda no pet shop, dá um banho, põe perfume, põe lacinho, solta ele no quintal. Qual é a primeira coisa que ele faz? Se sujar todo. Por quê? Porque é a natureza dele. O porco vai para a lama porque é o lugar onde ele se sente seguro, onde ele se livra dos insetos, onde ele se rola. O que ele está dizendo? Que estes homens voltaram a fazer o que a sua natureza determina. Por isso que o cristão recebe de Deus uma nova natureza. E aqueles homens nunca receberam, voltaram a praticar aquilo que eles sempre foram, que a sua natureza sempre pediu para que fosse desta forma. Ao vomitar, o cão se alivia das impurezas internas, e a porca lavada é limpa da lama externa. De qualquer modo, os animais voltam para a mesma sujeira. Quem abandona Deus está voltando para a sujeira. Quem abandona o Senhor está rolando na lama. Veja a parábola do filho pródigo. Você sabe que o porco era um animal imundo para os judeus. Pedro está citando dois animais aqui impuros. O porco, de longe, um animal impuro, imundo, para qualquer judeu. E a Bíblia diz que o filho pródigo, longe do pai, desejava se fartar da comida dos porcos. Tamanha fora a profundidade da vida dele, longe do Senhor. Falsos mestres recebem juízo quando são entregues àquilo que eles próprios desejam, aquilo que eles querem, aquilo que eles almejam. Ore para que Deus nunca entregue você ao seu próprio coração. Ore para que Deus nunca te solte ribanceira abaixo naquilo que você quer, porque você estaria perdido. Uma grande bênção na nossa vida é Deus muitas vezes intervir e dizer não para nós quando o nosso coração deseja. Meu irmão, como você está na sua vida com Deus? Qual a sua proximidade do caminho? Qual o seu empenho, a sua dedicação em servir ao Senhor? Como tem andado a sua vida? Eu sei que as expressões bíblicas são fortes, mas Deus está falando para trazer confronto mesmo, para chocar a nossa vida. Quando abandonamos a Deus, nós voltamos às imundícias da vida, e o estado agora, último, é pior do que fora o primeiro. O Senhor está falando porque almeja que permaneçamos na verdade. Concluo dizendo o seguinte, irmãos: os primeiros capítulos desta carta, sim, falaram sobre falsos mestres, foram pesados, confrontadores, e algo que a gente ouviu muitas vezes, eles são inevitáveis. Falsos mestres vão surgir o tempo todo e cada vez mais. Eles são inevitáveis, sim, mas se Deus está falando é para que eu e você evitemos segui-los, para que eu e você não nos tornemos servos de um falso evangelho.
Você é um discípulo do verdadeiro mestre? Você nessa noite entende-se como um discípulo do verdadeiro Cristo? Ou você vai guardar tudo que você ouviu no bolso e só vai abrir domingo que vem? Ou este evangelho é o que mexe na sua vida, é o que molda você, é o que caminha com você, é o que estabelece a sua jornada? Ou você vai simplesmente consumir, vai desligar a chavinha e vai seguir a vida como se nada tivesse acontecido? Você procura uma igreja para ser agradado, afagado em seus prazeres, para te prestar um serviço religioso, ou você está vindo para se sujeitar à vontade de Deus, mesmo que esta seja contrária à sua vontade? Seja uma fonte com água, não uma fonte seca. Sejamos uma fonte a jorrar, como disse Jesus, para a vida eterna. Livre-se de todo o mal, de toda a imundícia, de toda a sujeira, e volte-se para Jesus. O Senhor mostra para nós que nós temos um verdadeiro mestre, que Ele não vai nos afagar com palavras enganadoras, que Ele não está preocupado com o quanto nós temos de dinheiro, ou o que nós podemos oferecer para Ele, que Ele não está se aproximando de nós para obter algum favor, porque afinal de contas o que teríamos para oferecer a Jesus? Mas esse verdadeiro e genuíno mestre nos ama, porque nos amou eternamente, nos serve como um bom pastor, não como lobos devoradores, nos serve em amor, em graça e misericórdia, e muitas vezes, quando negligenciamos, fraquejamos, entristecemos ao Santo Espírito, esse bom mestre nos toma pela mão e nos coloca no caminho da vida, da verdade, da santidade. Adoremos com o nosso coração e nossa vida ao genuíno e verdadeiro mestre, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? És fiel em todo tempo.